E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula de iniciação científica. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre uma das etapas do método que eu mais gosto, uma das mais simples, mais fáceis. Eu tenho certeza que vocês vão entender direitinho. É só ficar comigo até o final desse vídeo e não perder nem um minuto. Fica ligado! E hoje nós iremos falar sobre hipótese. Mas o que é mesmo essa tal hipótese? Uma hipótese pode ser definida como uma proposição testável que pode vir a ser uma solução do meu problema. Parece confuso, mas em outras palavras, uma hipótese é uma resposta para o seu problema. Obviamente que não pode ser qualquer resposta, você precisa observar algumas questões. Primeiro, ela precisa ser testável, você precisa poder testar para ver se ela vai ser verdadeira ou se vai ser falsa. E nesse momento, às vezes fica aquele sentimento de tensão, e se eu colocar uma hipótese errada, o meu trabalho ele vai ser menos valorizado, vai significar que no final não deu certo? Na verdade não, pessoal. Até mesmo as hipóteses erradas, elas geram resultados. E resultados negativos, é como eu sempre digo, também são resultados. No mínimo, você diz para uma outra pessoa qual não é a solução daquele problema, e um outro pesquisador, ele não vai gastar tempo fazendo essa pesquisa que você já fez. Ele vai fazer de uma forma diferente. E é assim que se faz ciência. Então, como eu havia dito, a hipótese ela precisa ser testada. Então, só após os testes é que você vai descobrir se ela é verdadeira ou se é falsa. Quando ela é verdadeira, a gente diz que a nossa hipótese foi aceita, e quando ela é falsa, a gente diz que ela foi refutada. Parece um pouquinho confuso, né? Mas vamos ver um exemplo para você ver como é bem tranquilo. Eu tenho aqui um problema, claramente um problema científico, que diz o seguinte: qual o principal motivo para o fim do relacionamento entre jovens com idade entre 16 e 18 anos? Aqui eu tenho um problema. O pesquisador que pretende resolver esse problema, ele precisa formular uma hipótese, ele precisa pensar qual seria o motivo, qual seria o principal motivo. E aí você vai perceber um detalhe. Existem várias hipóteses, existem vários motivos. E como definir o principal? Será que eu posso trabalhar com todos? Então, nesse momento você tem que pensar qual é que você acha que é o principal motivo. Alguém pode pensar que é o ciúme, eu acho que é o ciúme. Mas outra pessoa pode pensar diferente, outra pessoa pode achar que a traição é o principal motivo, pode ser a falta de tempo, o casal não entrega tempo no relacionamento, essa idade eles ainda são imaturos, então a imaturidade pode acabar causando fim. Outra pessoa pode achar que é porque não existe sentimento, que ainda não existe sentimento. Outra pessoa pode achar até que é por causa da sogra, não tem aí a história, né? Então, hipóteses existem aos montes. O pesquisador ele precisa definir qual é a hipótese com que ele vai trabalhar, porque todo o trabalho vai ser baseado na hipótese que ele traçou. Então, como saber que é uma boa hipótese? São várias hipóteses. Qual delas eu posso utilizar? Qual devo utilizar? Primeira coisa, é possível que uma dessas proposições seja o motivo para o fim do relacionamento? É possível que um desses motivos que a gente colocou aqui seja de fato o motivo principal para o fim do relacionamento? Pensa aí. Sim, concorda comigo que sim, é possível. A gente não sabe, mas é possível. Segunda pergunta, é possível testar? Tem como eu saber se é realmente o ciúme, ou se é a traição, ou se de repente é essa sogra aí que está causando o fim dos relacionamentos? Como eu poderia testar isso? Pensa aí um pouquinho, dá uma pausa nesse vídeo, pensa aí um pouquinho. Provavelmente alguém pensou nesta opção. É possível sim eu descobrir qual é o principal motivo que gera o fim dos relacionamentos. Basta que eu selecione esse público que tem de 16 a 18 anos, que já tiveram um relacionamento e que terminaram, e eu aplique, por exemplo, para eles um questionário. Então dá uma olhadinha nesse questionário que eu trouxe aqui. Na verdade o questionário ele é muito mais longo, né? Eu estou colocando aqui só um exemplo para você entender que é possível. Automaticamente, quando a pessoa receber o questionário, ela vai ver, né, qual o principal motivo para o fim do seu relacionamento, e ela vai marcar uma das opções, sei lá, falta de tempo,
Assim, quando ao longo da sua pesquisa vários e vários jovens foram respondendo, no final você vai ter uma resposta. Vamos supor que nesse seu questionário a maioria das pessoas, olha o tanto aí, 289 jovens disseram que terminaram o relacionamento por causa da sogra. Nesse caso, então, aquelas pessoas que colocaram a hipótese de que a sogra era o principal motivo, acertaram. Nesse caso, podemos dizer que a hipótese foi aceita. Veja, é possível, é simples, a gente só precisa parar e pensar um pouquinho. Se a gente puder testar e se o que a gente imaginou for sim uma possibilidade de motivo, então é uma boa hipótese. Só que tem mais um detalhe. Apesar da hipótese ela ser uma etapa do método bastante fácil de compreender e até fácil de formular, a gente não pode escrever de qualquer jeito. Tem as regrinhas. Fica ligado. Regras para uma hipótese científica. As regras que você tem que utilizar. A primeira coisa, deve ser escrita de forma impessoal e sempre na afirmativa. Sempre uma afirmativa. Então, trazendo esse mesmo problema que eu trouxe para vocês no começo desse vídeo, qual o principal motivo para o fim do relacionamento entre jovens com idade entre 16 e 18 anos? Tenho aqui meu problema. A gente já sabe qual é a hipótese. Sei lá, vamos supor que agora a gente está trabalhando com essa hipótese, que acha que é traição. Você não pode escrever dessa forma. Um pesquisador, ele tem que usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais impessoal. Então dizer eu acho não reflete essa linguagem que é necessária. Qual seria a forma de dizer que você acha que é traição, mas sem dizer exatamente dessa forma? Você pode dizer o seguinte: dentre os vários motivos que podem levar ao fim dos relacionamentos de jovens com idade entre 16 e 18 anos, é possível que a traição seja o principal. Perceba que você não disse eu acho. Na ciência não existe achismo. Você tem que aprender a colocar o que você pensa de uma forma mais coerente, de uma forma impessoal. Aqui você está dizendo o que você pensa, mas você não se coloca em primeira pessoa. Perceba que o detalhe mais importante é que no final tem um pontinho, né? É uma afirmativa. Será que realmente há traição? Será que não é? Não sei. Mas se dá para testar, tá na afirmativa, tá impessoal, é uma boa hipótese. Então, nesse caso, essa primeira forma aí que tem um xizinho seria a forma errada, a forma que você não vai colocar no seu texto, de jeito nenhum, nem nos comentários aqui embaixo. E essa outra forma aqui seria a forma mais correta de você colocar o seu pensamento, o que você imagina que seja a solução para o seu problema, a sua hipótese. Imagino que já esteja clareando melhor as ideias para vocês do que a hipótese científica, mas vamos dar uma olhadinha em outros exemplos? Olha esse exemplo aqui. Quais as causas do aumento progressivo das taxas de desemprego? Quando vocês forem assistindo esse vídeo, vai dando uma pausa e vai dando uma pensada, porque aí você já exercita. Quais seriam as causas do aumento progressivo das taxas de desemprego? Por que o desemprego está subindo tanto? Por que tem tanta gente desempregada? O que vocês acham? Alguém pode ter pensado que, sei lá, as pessoas não estão preparadas, não estão qualificadas ou não estudaram o suficiente, entre outros motivos, entre outras hipóteses. Vamos ver como a gente poderia colocar essa hipótese bonitinho no seu texto. A baixa escolarização e a pouca qualificação profissional são os maiores obstáculos para a ocupação das vagas existentes no mercado de trabalho. Respondi a pergunta? Respondi sim. É afirmativa, dá para testar, então é uma boa hipótese. Todo o meu trabalho, se eu estivesse trabalhando com esse assunto, seria no sentido de, lá no final, descobrir se essa hipótese ela é verdadeira ou não. Vamos a mais um exemplo. Quais os motivos para o baixo nível de aproveitamento dos alunos do ensino fundamental? Essa é boa. Pensa aí, por que o pessoal do ensino fundamental eles não conseguem aprender muito? Qual seria um desses motivos? E aí, pensou?
Entre os vários motivos, alguns de vocês podem ter pensado o seguinte: a lotação nas salas contribui para o baixo aproveitamento dos alunos matriculados nas instituições de ensino fundamental. Essa pode ser uma hipótese. Eu penso que se as salas estiverem superlotadas, vai dificultar a criança, né, de aprender um determinado assunto. Fica mais difícil. Se tivessem menos alunos, talvez fosse mais fácil. Será? Só no final do trabalho que eu poderia saber, né? Mas é uma boa hipótese. Está escrito de forma impessoal e na afirmativa. E pode ser testada. Depois de ver esses exemplos, eu imagino que já tenha ficado claro. Mas aí vem uma pergunta que talvez alguns alunos estejam se fazendo. As hipóteses são obrigatórias em todas as pesquisas? É obrigatório, se eu estou fazendo uma pesquisa científica, eu ter uma hipótese científica? Galera, a gente precisa pensar o seguinte: todo o procedimento de coleta de dados, toda a pesquisa, ela se baseia, ela depende daquilo que você acredita. Tudo isso depende da sua hipótese. É por isso que essa também é uma das etapas do método mais importante. Então você precisa sim ter a sua hipótese. Só que alguns trabalhos vão trazer isso de forma explícita, que é quando você coloca lá, né, escreve a sua frase na afirmativa. E algumas outras hipóteses, elas estão lá, mas implícitas. Você não consegue... você não tá ali, não tá escrito, mas ao ler o seu texto, a pessoa vai entender o que você tá pensando. Então vamos tentar entender agora o que é uma hipótese explícita e uma implícita. Vamos nos atentar a esses exemplos. Olha só, se liga nessa pergunta. Quais motivos podem influenciar no comportamento dos alunos? É uma pergunta bem aberta, uma pergunta bem geral, né? Agora vê essa pergunta que está embaixo. O acompanhamento dos pais determina o comportamento dos filhos na escola? Consegue perceber que a primeira pergunta ela tem relação com a segunda? Sim? Não? Basicamente você precisa perceber o seguinte: quando eu pergunto quais os motivos podem influenciar no comportamento dos alunos, eu deixo em aberto. Então, nesse tipo de pergunta, nesse tipo de problema, eu preciso sim ter hipótese. Algumas hipóteses possíveis que podem surgir para os motivos que levam o aluno a se comportar melhor ou pior pode ser: a presença frequente dos pais no ambiente escolar pode ser um fator decisivo no comportamento dos filhos da escola. O que eu estou querendo dizer? Se o pai ele for bastante na escola, se ele acompanhar a vida do filho, a vida escolar do seu filho, o seu filho pode ser que ele seja mais comportado, mais esforçado por conta disso. Outra questão que eu imagino que possa definir essa questão do comportamento, do bom comportamento, é a perspectiva de futuro acadêmico do aluno determina o seu comportamento. Então, se eu quero passar numa determinada universidade, se eu quero fazer um determinado curso, a galera já pensa logo medicina, né, que é difícil, precisa de uma boa nota. Eu preciso me comportar na escola, eu preciso ser focado, eu preciso ter disciplina, eu preciso saber que se eu não estudar, se eu não for um aluno bom, eu não vou conseguir. Então, pode ser que esses sejam alguns dos motivos. Mas olha a segunda pergunta. O acompanhamento dos pais determina o comportamento dos filhos na escola? Neste caso aqui, embora eu não tenha uma hipótese embaixo, eu estou atrelando duas situações. Eu estou dizendo que, será que o acompanhamento dos pais determina o comportamento? Entende? Embora eu não tenha dito lá embaixo essa frasezinha que está destacada aqui, ó, embora eu não tenha escrito ela no texto, ao falar sobre acompanhamento dos pais e comportamento dos filhos, é como se eu estivesse imaginando que um está interferindo no outro, que um tem relação com o outro. Então, neste caso aqui de baixo, a minha hipótese está implícita. Neste caso aqui, como a gente está conseguindo ver, está lá para todo mundo ver, então ela é uma hipótese explícita. Perguntas como essa, ó, problemas como esse, precisam de hipótese explícita. Já questionamentos como esse aqui, ó, que você já determina a relação e que você já deixa de cara, as pessoas já veem de cara o que você está pensando, não precisa de hipótese. Ela tá lá, mas só que escondidinha. Deu para entender isso?
E o momento mais esperado, a sua vez. Elabore e escreva nos comentários uma hipótese para o seu problema de pesquisa. Então, o que você deve fazer? Prestar atenção. Você vai voltar lá no vídeo de problema, rever qual foi o problema que você colocou lá, e neste vídeo de hipótese você vai colocar uma frase na afirmativa, lembra? Impessoal, você não vai dizer eu acho, tá? Colocando uma resposta para o seu problema, tá bom? Ah, Elciane, mas a minha hipótese lá estava implícita. Você disse que estava implícita, às vezes não precisa. Mas como a gente está numa disciplina e a gente está aqui para aprender a fazer, mesmo aquelas pessoas que colocaram problemas com hipóteses implícitas, eu vou pedir para que coloque aqui embaixo, viu? Lembre de colocar sempre uma hipótese da sua área, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente, viu? Não deixa de perguntar e até a próxima aula. Tchau!